Graças a Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos dado vitória. Eu quero saudar os queridos nesta tarde de quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Já quero agradecer pela sua presença e, mais uma vez, estamos aqui com o nosso pastor Almir, porque, mais uma vez, o mesmo esteve aqui a primeira vez, fizemos uma entrevista, não foi lançado nas redes sociais, mas hoje estamos aqui para tratarmos do livro de Mateus 24. Eu vou deixar o nosso pastor Almir, ele se apresentar. Eu confesso que eu estou alegre com a presença do mesmo. Obrigado. Esteve aqui ontem nosso irmão Pedro Júnior com a entrevista também, batemos um papo, foi proveitoso e não será diferente hoje. E você é o nosso convidado. Quero passar agora para o pastor Almir se apresentar. Fique à vontade, meu pastor, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração de vocês, visite vossos lares. Meu nome é Almir Pereira, pastor Almir Pereira. Eu congrego na Igreja Betel do pastor José Joviniano França. Sou pai de Mariana Vitória, que congrega na Assembleia de Deus, e esposo de Marina de Souza, minha esposa, minha amiga, que tem sempre me ajudado na caminhada da vida. Na verdade, temos nos ajudado, A Bíblia diz: levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E temos lutado e temos conseguido, nessa jornada, um ajudando o outro, caminharmos. Amém. Quero mandar um abraço também para Vitória, esposa do pastor, e a esposa, Dona Marina. Um abraço aí do pastor Vitória, Afonso aqui. E também quero mandar um abraço também da minha esposa, para Vitória e para Dona Marina. Que Deus abençoe, Então, como foi combinado, estamos aqui para tirar algumas dúvidas. É bom saber, como eu falei numa gravação, que o senhor viria aqui, para a gente tratar do livro de Mateus 24. Por misericórdia, o senhor deu um pouquinho de sabedoria e vamos tentar tirar dúvida, pastor, de algumas pessoas, que talvez tenham alguma dúvida, e você será agraciado por isso. Meu pastor, o livro de Mateus, no capítulo 24, eu estou enganado ou a gente vai encontrar ali os discípulos do Senhor chamando ele e perguntando acerca das últimas coisas, do que vai acontecer quando viria a vinda do Senhor? Porque no seu ensinamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre está avisando que veio, mas iria e também retornaria. E eles têm essa dúvida. Quais os sinais que vai acontecer a sua vida? Pois não, pastor? Sim, o que é que a gente vamos aqui tratar? Na verdade, do Mateus 24, do 1 ao 14, que é o que fala mais acerca dos sinais. Isso. Que fala muito da atualidade que nós estamos vivendo dentro de uma forma mais direta, que são os sinais. E é exatamente isso. O Senhor Jesus ia saindo do templo e os seus discípulos então o chamaram e mostraram a estrutura do templo. Ou seja, mostraram o templo. E, claro, o templo era um orgulho para os judeus. Sempre foi um orgulho, era uma das maravilhas da época de construção. Então, eles alegam mostrar o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus, então, lhe dá como resposta, dizendo: na verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, automaticamente, isso impactou eles. E a Bíblia vai nos mostrar que no versículo 3, quando eles estão no Monte das Oliveiras, então eles perguntam novamente ao Senhor, quando aconteceria essas coisas? E qual o sinal da sua quais vida? os sinais dos fins dos tempos e da sua vida? Aí então o Senhor começa a mostrar as coisas que irão acontecer. O que é importante a gente entender. O livro de Mateus, esses assuntos que nós vamos tratar aqui, elas tiveram início logo após
a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sim. O Senhor falou isso prevendo que o templo futuramente iria ser destruído, como aconteceu em um futuro mais ou menos próximo. 70 anos depois, Isso. né, o general Tito, né, sitiou Jerusalém e então tomou Jerusalém e derrubou o templo. Isso aconteceu 70 anos depois daquilo que o Senhor havia falado. 70 anos depois da profecia. Da profecia, aí aconteceu. O templo foi totalmente destruído. Né? E daí então se inicia. Esse é onde está escrito acerca que o Senhor ele vai falar que tudo isso são princípios de dores. Né? No versículo 8 ele vai dizer, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Princípio, né? Princípio é onde se principiou esses acontecimentos acerca da volta de Cristo. Dali em diante, dessa fala do Senhor Jesus, dessa pergunta e da resposta dada ao Senhor Jesus, começa-se então a iniciar um tempo acerca dos sinais da sua vinda, porque Jesus parte e todas as gerações depois de Cristo, da morte de Cristo, eles passaram a viver na esperança que o Senhor Jesus iria voltar. Isso. E, inclusive, os apóstolos acharam que seriam logo essa volta de Cristo. Isso. Né? Isso. Então, desde aquele tempo, começou-se. Por que é princípio de dores, pastor? Quando o Senhor Jesus usa todas essas coisas, são princípio de dores, ele começa a ter uma visão, ele fala de uma forma figurada, mostrando uma mulher quando está em processo de parto. Em processo de parto. Começa a vir as contrações. Isso. Essas contrações, essas dores, elas são, na verdade, gradativas. Um indicativo que... Elas vão aumentando gradativamente, né, até então que se nasce a criança. E dentro desse processo que o senhor falou de dores de parto, né, que todas essas coisas, as dores de parto são exatamente essas situações que vai trazer sofrimento a toda a humanidade. É o indicativo como é o nome? Contrações. Das contrações. Aí começa, então... O movimento da bolsa, aquele processo todo. Tudo isso é o quê? É aquilo que o Senhor Jesus vai começar a mostrar. Os eventos que vamos tratar aqui, né? Tudo isso são um aumento. E quando cessa, ou melhor, quando aumenta mais ainda essa dor, que é muito próximo de se nascer um filho, não é isso? Quando está na mesa do parto, a mulher sente aquela dor que parece que não vai suportar. Ou seja, ela vem crescendo. Crescendo, é crescente. Isso, e é o que nós temos visto aí. É exatamente. É dentro dessa dor mais intensa é que vem um assunto que nós não vamos tratar por agora, por enquanto, mas é que será o tempo da grande tribulação. No tempo da grande tribulação será a dor mais intensa, aonde então, depois de tanto gemer, o Cristo vem. Então, Cristo se revela. Aleluia. Então, esse começa desta pergunta dos discípulos, ou seja, da morte, ressurreição e ida de Cristo, aí começa-se o princípio das dores. Aleluia. Para não cortar o seu raciocínio, tem pessoas que dizem assim, desde quando era pequeno, que eu vejo essa conversa que Cristo vai voltar, mas é um detalhe aí interessante, é sobre as dores. As dores de parto. Né? Uma pessoa encontra uma mulher sentindo as primeiras contrações, né? Sentindo aquela dor que só a mulher mesmo pode explicar. Aí, aconteceu, como eu já tive a oportunidade de trabalhar na maternidade, ali no Caribé, em Paris, em Coutos. Quantas vezes ela vai e volta? Que a obstetra disse que não está na hora. Muito bem. Não é por isso que não está na hora que significa que não vai nascer. Então, para você que tem dúvida se Cristo vai voltar ou não, ele vai voltar. Continue, pastor. A gente vai ver o primeiro sinal indicativo da volta de Cristo, que também se iniciou-se ainda logo após a ida de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 4. E Jesus respondendo disse que a pergunta de quando aconteceria a queda do templo, ele como vai aconteceu, vai responder uma pergunta. E quando seria, qual o sinal, qual é o indicativo, qual era a marca que evidenciaria, seria evidente, né, que Cristo voltaria. Isso. Aí ele começa a dizer, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tome cuidado, fique atento, que ninguém
vos engane. Isso, Olha o que ele diz, mas porque muitos virão em meu nome, isso. dizendo eu sou Cristo. Né? Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11, só para terminar, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então esse é o primeiro indicativo da vida de Cristo, que começou lá no tempo logo após a ida do Senhor Jesus Cristo e a morte dos apóstolos. Cada vez mais que foram acontecer essas coisas, se foi criada muitas seitas, muitas visões religiosas acerca da pessoa de Jesus. Isso. Houveram situações que disseram que Jesus era uma ilusão. Isso. Houveram visões, né, ou vertentes que dizia que ele só passou a ser filho de Deus depois da sua morte, e assim sucessivamente. Heresias. São muitas heresias, muitas visões, mas que, se não tiver cuidado, a pessoa pode aceitar essas palavras, né, essas vertentes, e aí se distanciar de Cristo achando que está próximo. E, infelizmente, acontece sim, né? Disseminação de heresia. Tem pessoas que abraçam. E esse muito aí é importante ser levado em consideração. O que é muito aí nos olhos da Bíblia Sagrada é milhões. Milhões. Muitos virão. Né? Muitos virão. Né? E nós temos visto aí, se eu não me engano, agora na África apareceu uma vozinha que é Cristo, né? Cristo. Eu estou gravando, Ivone. Bote no sofá. Entendeu? Então, continue, pastor. Pois não. Sim. Então, o que acontece? Muitos virão, né, dizendo ser de Cristo, como eu falei. Há muitas heresias viriam e vêm, e ainda vão surgir. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 4, isso, ele diz que o Espírito Santo expressamente diz isso, que nos últimos tempos, é esse tempo que estamos vivendo desde quando Jesus falou para tomar cuidado, né, com os falsos profetas. Então ele diz que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. Muitos vão se desviar da fé para dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Como? Proibindo o casamento, proibindo o comer de coisas que Deus santificou para o homem, e assim sucessivamente. Então, esses são os falsos cristos, que ele introduz no meio dos verdadeiros crentes, da sã doutrina, misturas. Eu estava pensando, pastor, porque toda religião ou seita, ela sempre tem um contexto de verdade genuína, de verdade da Bíblia. Isso. É sempre aceita uma mistura, né, daquilo que é legítimo com aquilo que não é legítimo. Isso. É aquilo que a gente vê da gasolina adulterada. Podemos dar esse exemplo de uma gasolina adulterada. A gasolina adulterada, ela tem efeito de ser colocada em um automóvel? Um efeito negativo, né? Não, tem um efeito, o carro sai do lugar. Até sai. E funciona. E até funciona. Em parte bem. Parece que está dando certo. Parece que está dando certo. Isso. Exatamente. É isso que eu quero mostrar. A gasolina adulterada, ela funciona. Isso. A pessoa não sabe, mas ela está funcionando, o carro está indo bem. O problema é os danos que vai se fazendo gradativamente no automóvel. Ou seja, essa mistura, essa adulteração de falsa doutrina junto com a genuína verdade estraga. Ela vai gradativamente estragando as pessoas. É por isso que o Senhor diz que devemos estar acautelados ou cuidadosos contra os falsos profetas. Atento e vigilante. Atento. Os pastores, eles precisam estar extremamente atentos, especialmente nesses últimos tempos, acerca da sã doutrina, acerca dos falsos profetas. A sã doutrina deve ser pregada verdadeiramente, como a sã doutrina. Os pastores, eles devem se esmerar o máximo possível para trazer um bom alimento para as suas igrejas, para que os seus membros,
eles não fiquem comendo aqui, acolá, 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 e se tornem, né, debilitados. Verdade. E estraguem a sua genuína fé, né? E por isso os pastores, eles devem estar atentos. Uma das coisas que eu me preocupo muito, pastor, são com inovações no meio da igreja, da Santa Igreja de Deus, mas que vem muitas inovações. Muitas coisas que, na verdade, elas não estão contidas na Bíblia, mas que vai se levando. Deus trabalha de multiforme, mas tem que ter cuidado com essa multiforme de Deus. É verdade. Eu tenho 30 e poucos anos de evangelho, que Cristo me salvou. E de lá para cá eu vi muitas coisas acontecerem na igreja, muitos movimentos que aconteceram na igreja e que de alguma forma trouxeram certos danos à igreja. Porque o fundamental de Cristo, de Deus em Cristo, é preparar uma igreja, como está escrito lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O fundamento da verdadeira, do genuíno evangelho é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É verdade. E onde é que se vê isso? Através da palavra de Deus. Através da sua palavra. É através da palavra que eu sei o que Deus quer que eu faça, é que eu sei o que Deus quer que eu não faça, é o que eu sei como eu agrado a Deus e quando eu desagrado a Deus. É que eu entendo quando tomar a decisão certa, quando não tomar a decisão e esperar. Aleluia. Tudo está dentro da genuína palavra. Aleluia. Eu costumo dizer, pastor, que se formos ver o evangelho, o genuíno evangelho de Cristo, Jesus Cristo nunca se preocupou com determinadas manifestações. Todo o ministério do Senhor Jesus Cristo foi baseado no ensino da palavra. Isso. Todo o ministério de ensinamento. De ensinamento. Foi o ministério de ensinamento, baseado na palavra. É na palavra que os apóstolos, se eu não me engano, Pedro, Tiago e João, ou só os dois aí, mas o senhor vai lembrar, eles pescaram todo dia, pescaram toda noite e nada pegaram. Mas quando eles chegam na praia, Jesus está pregando. E eles param lavando a rede ali, mas eles estão ouvindo. Isso. E o Senhor Jesus, então, manda que eles vão ao mar novamente e lancem a rede. Glória. Olha o que eles disseram. Trabalhamos toda noite e nada pegamos. Mas sobre a tua palavra, a palavra que eles estavam ouvindo, que estava gerando vida dentro deles, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da genuína palavra de Deus, fez com que eles voltassem novamente ao mar. E houve prosperidade na vida deles. Então é essa genuína palavra, a verdadeira palavra, a palavra pregada de Cristo, sem mistura, sem invenções, sem inovações, é que transforma a vida do ser humano. É que transforma a vida daqueles que querem encontrar a Cristo. Então eu me preocupo muito, pastor, com questão de inovações. Pastores que vão deixando inovações acontecerem na sua igreja. Eu não quero ferir ninguém. Ninguém. Mas existem manifestações que elas não criam nenhuma coisa produtiva na igreja, mas mesmo assim, para alegrar, vai se deixando acontecer. Né? Eu não vou falar, mas só que não é isso, pastor. Eu sempre disse isso. As coisas mais loucas na nossa visão, que possa parecer na nossa visão porcaria, nojenta, que seja estranho, que não é de Deus, quando é de Deus, acontece milagre. A produtividade. Glória a Deus. Imagine só, o Senhor Jesus encontra um cego e ele pega um barro. Isso. Lógico. Que porcaria. Pra gente é. Que coisa nojenta. Pra qualquer que coisa cultura, nojenta. pra qualquer cultura. Faz um lodozinho. Isso. Bota no olho do cego e o cego começa a ver. Então, as coisas mais estranhas que possam acontecer, ela tem que ter efeito. Se não há efeito e continua fazendo, vai ser inovações sem resultados em Deus. Então, isso é muito preocupante. É muito preocupante. Dentro do que o senhor está falando aí, sobre a genuína pregação, usando a palavra, lá em Atos capítulo 2, vamos ver a pregação de Pedro. Muito bem. E o efeito dela no final é 3.000 almas, mais de 3.000 almas. Muito bem. Aí a gente fazemos uma pergunta. Pedro, por que eu prego hoje, e no final, às vezes, não tem uma alma rendida, não generalizando?
Vamos lá. Em Atos 2, até do 22 ao 38, começa a pregação de Pedro. No 38, a gente vai encontrar as pessoas perguntando: varões, o que faremos para sermos salvos? Do 22 ao 38. Hoje, como pregador, eu vou me incluir. Porque os pregadores de hoje não analisam esse versículo 22 de Atos 2 até o 38 para saber qual foi o tema da pregação de Pedro para receber no final, aquele resultado positivo. Por que está acontecendo isso? Porque não estamos pregando a verdadeira essência, que é Cristo dentro da pregação. Pode continuar, pastor. Viu, pastor? E o interessante de tudo, por que eu falo? Deus, ele chamou os pastores, eu falo pastores porque são responsáveis diretos. Sim. São aqueles que têm uma ligação direta dada por Deus para que possa edificar a igreja. Então, é por isso que eu falo de pastores, que eles são responsáveis e devem ser responsáveis. Se a gente for ver, em Gênesis 29, quando Isaac vai até Irão, a terra de Rebeca, quando vai se encontrar com Rebeca, chegando lá, ele vê uns pastores, todos lá parados perto da fonte. E eles perguntam por Rebeca. Rebeca vai chegando. E interessante é que eles não dão água, isso está no texto. Eles não dão água ao rebanho, enquanto todos estão tão juntos ali. Mas por que isso? Porque havia uma grande pedra que era posta sobre a fonte. Isso. Por que essa grande fonte? Isso é na verdade, uma forma figurada de a gente ver a importância da palavra. Porque só depois que tirava essa grande pedra que estava sobre a fonte, é que então dava água aos rebanhos, às ovelhas. Porque aquela grande pedra era exatamente a preocupação de a água não cair cisco, de a água não se contaminar, para que as ovelhas não bebessem a água que lhe trouxesse nenhum dano. Com a água. Exatamente. Né? O cuidado com a água, palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é água viva, ela é água que ela transborda dentro de nós. E que uma vez que ela seja purificada em Deus, verdadeiramente genuína, trazida com a palavra real de Deus, ela faz um efeito poderoso na vida de quem usa. Então, essa é a preocupação. Né? E é por isso que o Senhor diz que devemos, né, estar atentos aos falsos profetas. Porque muitos virão no nome do Senhor dizendo: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou enviado por Cristo, né? E enganarão a muitos. É um pouco polêmico o que eu vou falar aqui, mas a verdade ela tem que ser dita. Eu fico triste porque cada ministério que se abre com uma mentalidade. Não, quando o ministério é raiz de outro ministério, a ideologia é igual. Igreja tal é filha da igreja tal. O pastor ensinou e o pastor enviou. O mesmo ensinamento, a mesma mentalidade. Mas quando a gente vê pessoas, cada um com sua cultura, cada um com sua ideologia, e aí vai disseminando muitas coisas que não foram preparados, não foram instruídos, e aí começa. Aqui pode isso, aqui é descalço, aqui é calçado, e aí vai. E é isso que é o preocupante, é aquilo que eu falei das inovações. Porque pode-se tirar o alvo maior, que é o ensinamento da palavra, a palavra fundamentada que tem um efeito real na vida das pessoas, trocar por coisas como essas, que na verdade muitas vezes não edifica tanto. Né? Às vezes a gente vai trocar a palavra sadia de fé por situações de fora do
contexto da real da palavra. É porque a gente tem que ter muito cuidado para não, né? Não, E não é o nosso objetivo com certeza. ferir manifestações de Com igreja, certeza. mas é exatamente despertá-lo acerca daquilo que é tão importante, É verdade. que é a palavra fundamental. Isso. Porque na hora, pastor, do socorro real, não vai adiantar entortar pescoço, não vai adiantar dizer que caiu em maca. O que vai fazer efeito é a poderosa palavra de Deus. É verdade. O centurião, quando foi pedir pelo seu criado que estava moribundo, paralítico, quase morto, Casa. ele vai até o Senhor Jesus e Jesus diz: eu irei e darei saúde. Mas ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Isso é o efeito da palavra, não é o efeito de criancice, não é o efeito de movimento, mas é o efeito da palavra. Aquele homem, ele disse: eu também sou autoridade. E digo a esse: vai, e ele vai, e diga ao outro: vem, e ele vem. E o Senhor é autoridade. Se o Senhor disse que meu servo vai estar curado, ele vai ser curado. Conforme o Senhor Jesus disse que iria fazer, aconteceu. Né? Quando o criado chegou lá, o servo já perguntou que hora, exatamente na hora do diálogo. Não foi na hora que ele fez isso ou fez aquilo, mas foi na hora do poder da palavra. Então, o efeito real na nossa vida, né, principalmente no tempo do socorro, é a palavra. Em Mateus 7,24... Não são movimentos. Né? Em Mateus 7,24, é bom salientar que o nosso Senhor Jesus compara o homem, o homem prudente, que ouve as minhas palavras, né? Eu vou comparar vocês a um homem prudente, aqueles que ouvem minhas palavras, vou comparar vocês como um homem prudente que cavou e, ou seja, é bom analisar que o texto fala assim, ó, ouve as minhas palavras, não está no singular, está no plural, porque Cristo nos ensina de tudo, seja na área do relacionamento, financeiro, sentimental, tudo, a palavra. Continue. Aí é só o primeiro assunto acerca, né, do cuidado com os falsos, né, os falsos cristos, as falsas doutrinas misturadas, né, que elas tentam, né, trazer confusão no meio da igreja e que não cria uma verdadeira edificação. Eu volto a dizer, é errado determinadas manifestações. Quando não é bíblico, não é certo. Ah, mas Deus não vai salvar. Isso não tem nada a ver com salvação. A salvação é pela fé em Cristo. E outra coisa, o que é que eu quero dizer? Deus, ele tolera muitas coisas que não era para ser, mas que ele tolera por amor. E que, na verdade, ele permite por amor, mas que ele queria que fosse melhor. Está dando para entender, pastor? Por exemplo, nossos filhos erram, mereciam o castigo, mas a gente está tolerando porque a gente não quer castigá-lo. Não é a questão diretamente de fazer essas coisas. Mas o que eu quero dizer, Deus aceita. Não, Deus quer que sejamos adultos. Isso. Adultos do Evangelho. Deixar de ser menino. Deixar de ser menino. Deus quer que sejamos adultos na palavra. Né? Mas nada dessas coisas, o senhor pode fazer diversas manifestações, e acredito que ainda vão vir muitas manifestações, que isso, de forma alguma, vai anular a salvação em Cristo. Isso não anula a salvação de Cristo. Mas a gente também não pode se acostumar a viver um ambiente de emoção humana. Porque muitas manifestações, elas trazem emoções humanas, mas elas não trazem poder real de Deus. Esse que é o problema. Porque a emoção humana, pastor, ela fica no âmbito da terra. E o poder, ela ultrapassa a terra e marca nossas vidas. Com certeza. É totalmente diferente. Com certeza. Então, é isso que eu me preocupo muito. Porque existem pessoas que elas são movidas por certas manifestações. Mas dentro dessas manifestações, você pergunta um versículo e às vezes não conhece um versículo da Bíblia. O senhor pergunta o que foi lido na hora do texto, se é que tem, porque infelizmente tem igreja que nem abre mais Bíblia. É verdade. É só movimento. É triste dizer isso, mas é realidade. Né? É só movimento, não tem palavra. Mas mesmo aquelas que
elas usam de palavras. Muitas vezes, quem está nas manifestações ali, em certas manifestações, eles nem lembram que palavra leu. É verdade. Então, o que vai marcar a nossa vida é a palavra. É por isso que eu digo ao senhor que é preocupante. Eu não estou dizendo, volto a dizer, que manifestações como essa, Não. elas não, essas igrejas não são de Deus. Está bem claro isso. Não é isso que eu estou dizendo. A preocupação é, no tempo crucial que vai precisar da palavra, vai faltar a palavra. Isso. E esses movimentos não vai ter o efeito que a palavra dá. Isso. É isso que eu estou tentando todo tempo mostrar. E acerca de mistério, de sinais, o nosso Senhor, quando ele chamou Moisés, Moisés fez 2 sinais na frente do povo, né? Um, ele colocou a mão dentro da bata, né? Do manto dele, e a mão ficou leprosa. Depois ele tornou a colocar, a mão ficou restaurada. E depois ele lançou o seu cajado sobre a terra e o cajado virou a serpente. Então Deus é Deus de mistério, Deus é Deus de mistério. O que nós estamos focando aqui é o que vai te manter de pé, o que vai te fortalecer, é a palavra do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, pastor, sobre Provérbios 15, se eu não me engano, que diz assim: a palavra branda, ela desvia o furor, mas a dura suscita a contenda. Vamos supor, você que me ouve, que o pregador fale essa palavra e entregue o microfone, assim eu agradeço a oportunidade. Muitas pessoas vão dizer assim: já acabou a pregação? Que pregação foi rápida foi essa? Por conta da cultura, a pregação tem que levar meia hora. Não, Deus falou ali, através de um versículo, que a pessoa será afrontada, alguém vem afrontar você futuramente, e você acabou de aprender que a palavra branda vai desviar todo, vai acalmar aquela pessoa que está furiosa. Então você acabou de aprender através de um versículo, através da palavra, que quanto mais duro você responde, mais suscita a ira ao seu adversário. A gente não nem procura adversário, mas as pessoas se opõem como adversário. Estou dando como exemplo. Então, gente, a palavra do Senhor, a palavra, prossiga. E só para a gente terminar aqui, essa parte que o Senhor Jesus disse acerca dos falsos profetas e do cuidado que se deve ter, que é um dos grandes sinais, como a gente viu, né? Que nos últimos tempos vai haver espíritos enganadores, né? E doutrinas de demônio, né? Sendo manifestas, né? Tudo isso com ensinamentos de proibição de casamento e de tantas outras coisas, de comer, de tantas outras coisas que a gente vê. Mas o que eu queria ir entramos no assunto da questão de manifestações, né? Que na verdade elas não são bíblicas, né? Mas o que eu quero dizer, tem manifestações bíblicas? Tem. Sim. É bom a gente deixar isso claro. Sim. Eu creio nos dons espirituais. Nós cremos nos dons espirituais. Os dons espirituais estão descritos em Romanos, em Coríntios. Tudo é para edificação da igreja. Né? Então, esse é o objetivo dos dons espirituais. Né? Os dons espirituais, eles são exatamente para isso. Existem tantos dons, né? Além dos 9, tantos dons, tantas manifestações que são de Deus e que vai trazer uma edificação da igreja. Então, é sobre essa situação que eu me preocupo, e pastores devem se preocupar, as igrejas devem se preocupar, né, dentro desse contexto. Né? Porque senão vem muitas inovações que podem roubar a genuína palavra que vai edificar, e que vai curar, e que vai levar aos céus. Né? E pastoras que têm ministério, os senhores sabem muito bem do que está se tratando aqui, porque há uma preocupação quando a senhora pastora, quando o senhor pastor sai e não tem tempo de chegar no horário do culto, fica preocupado quem é que vai pregar, se vai pregar alguma heresia, se vai trazer problemas para resolver. Então, esse assunto aqui, essa preocupação aqui, que quem tem ministério é isso aí. Né? Quem é o pregador que vai pregar,
Né? Por que problema? Porque ele vem, lança ali uma heresia e vai embora. Então, os pastores que estão nos ouvindo, futuramente não vai nos ouvir, os seus pastores sabem muito bem do que está se tratando aqui. Porque a senhora vem tratando o seu rebanho com a genuína palavra, não é? E não vai querer trazer uma pessoa que diga o contrário. E amanhã a senhora está na sala pastoral, alguém tratando alguém turbado. Exatamente, muito bem. É para casar ou é para não casar, pastor? Porque o senhor me ensina que é para casar. Chegou o irmão aqui ontem pregando e disse que não é para casar. Estou dando exemplo. Então, gente, a palavra, prossiga. Né? Então, ficamos entendidos, né, acerca disso. Isso. Né? Não vou me desculpar porque é simples. Não. Tudo que se faz, busque dentro da Bíblia. Isso. E busque confirmação dentro da Bíblia. Não é um acontecimento extra. Ninguém pode sair daí fazendo como Paulo fez. Porque o lenço curou, o lenço de todo mundo vai curar. Não é assim que a coisa funciona. É verdade. Né? Não é com uma passagem bíblica que se faz uma doutrina ou se faz uma forma que vai acontecer com todo mundo. Não é todo mundo que vai andar por cima das águas. Então tem fatos que eles são únicos e conforme o querer de Deus. Não é para se tornar um movimento. Né? Senão a coisa perde o sentido. Não é isso? Então, sim, pastor, a segunda coisa que o Senhor Jesus diz a eles acerca dos sinais dos tempos está no versículo 6. Que ele diz, e se levanta, e ouvireis de guerra, e de rumores de guerra, né? De guerra. Olhai, não vos assustei, porque tudo isso é mistério que aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá peste e fome e terremoto em vários lugares. Está acontecendo isso? Com certeza. E essa palavra mistério, que eu olhei no dicionário, é de emergência. É mistério, é algo indispensável. Tem que acontecer. É obrigatório que aconteça. Né? Emergência. Quando eu vi isso, eu também me preocupei, né? Porque estamos falando para diversas pessoas, crentes e não crentes. Isso. Então, que Deus é esse? Né? Que ele permite guerras, rumores de guerra, que eles trazem causas graves, danos físicos e emocionais. Ouvir falar de guerra traz pânico. Ouvir falar de guerra traz medos. E viver a guerra, pior ainda, que traz mortes, terremotos, fome, pestes, como a gente viu aí, os danos que foi a Covid-19, né? Então, que Deus é esse que permite tudo isso? Né? Mas só, irmão, que a Bíblia fala que tudo isso é mistério que aconteça. É necessário. Foi necessário o próprio Deus dar o seu único filho ele julga para o pecado. morrer em nosso favor. Ele julga o pecado. Então, esse mistério não tem nada a ver com maldade de Deus. Não. Ou de Deus querer destruir, até porque Deus não destrói, porque tudo é dele. É verdade. Deus, ele não mata a vida, ele toma novamente. Porque a vida é dele. Deus não mata a vida. A vida é dele. Eu sou aquele que estabeleço. Se eu crio isso aqui, eu posso totalmente destruir todo, e que se eu quiser eu faço novamente outro. É seu. Ou até com a mesma essência, com o mesmo faço, porque eu tenho o poder de fazer isso. Então Deus, ele não mata a vida. Agora, existem situações, Deus, ele toma, como eu disse, mas existem situações que é mistério que aconteça. Por quê, irmão? Tudo isso que acontece, eu, você, a humanidade é responsável. A partir do conhecimento de Adão e Eva, né? A partir do momento que Deus criou o homem, não para ser um robô, mas Deus criou o homem para ter sentimentos próprios, para ter vontades próprias, porque foi para isso que Deus criou o homem. Ele criou o homem e ele deu ao homem livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Decisão que só depende da vontade. Eu só sirvo a Deus porque eu conheci a Deus e eu amo a Deus e quero Deus. Mas se eu disser a Deus, eu não quero mais o Senhor hoje, vou embora e não quero mais saber de ser crente. Eu sou livre para fazer isso. É o livre-arbítrio, embora jamais eu queira fazer isso, porque eu amo o Senhor. Amém. E Ele é tudo na minha vida. Em nome de Jesus. Mas o que eu estou falando é o livre-arbítrio. O Senhor, quando fez o homem, Ele criou um jardim para o homem. Um jardim chamado Éden, lugar de delícia.
A vontade de Deus foi para que esse Éden ele se estendesse por toda a terra. O Éden ele não ia se condicionar no tamanho que era. Crescer e multiplicar. Multiplicar é fazer mais e mais e mais e mais e mais vezes mais, vezes mais, vezes mais, vezes mais. Então, esse Éden ele ia se estender, se estender, se estender, se estender, e todo mundo poderia ser um Éden, um lugar de delícia. Mas Deus ele colocou, né? Como é que se diz? Ele determinou, ele ordenou ao homem, ele deu uma ordenança para que o homem escolhesse se ele queria viver nesse Éden, lugar de delícia, tranquilamente, desfrutando de uma comunhão com ele, como acontecia, dá a escolha, Adão e Eva, né? Ele simplesmente disse, eu vou fazer esse jardim aqui, tem frutos em todos os lugares. Mas tem um lugar que tem um fruto que eu não quero que vocês comam. Pronto. E ele não enganou ninguém. Deus não engana ninguém. No dia em que vocês comerem, ou que você comer, né? Porque a princípio ele disse a Adão, Adão transmitiu a Eva, todos os dois sabiam acerca disso, né? Então Deus disse a Adão, não coma, porque no dia que você comer, certamente ou com certeza, você vai morrer. Está dito. Deus disse, você tem livre-arbítrio. Você escolhe o que é que você quer. Quer viver num lugar de delícia ao meu lado, convivendo comigo, tendo comunhão todo o tempo, ou quer comer e morrer? Vem a mulher, Satanás então tenta a mulher, né? Lança lá as suas artimanhas, as suas astúcias, e aquela mulher que não tinha visto aquele fruto, né, com tanta apreciação, passa a olhar para aquilo. Isso. Então ela começa a ver que aquele fruto era bom para dar entendimento, era desejável para dar entendimento, bom aos olhos, desejável para dar entendimento, era algo que dava prazer. E o que é interessante, pastor, isso é muito interessante. Antes de ela comer, Satanás pergunta a ela, não foi assim que Deus disse? E ela então confirma o que Deus disse, ainda botou no primeiro versículo 2,16, parece, não tem, que o Senhor não disse, não tocareis. Ela acrescentou. Foi. Ou então talvez tenha continuidade. Mas ela disse, o Senhor disse que não devemos comer, não devemos tocar e nem comer desse fruto. Aí Satanás transforma a verdade de Deus, a mistura. Ele tira, ele cria uma situação, né, uma situação falsificada, e ele diz, não, menina, né, com minhas palavras, não foi assim que Deus disse, não. Deus disse assim, e é porque também Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos vão se abrir. E se tornarão. E você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí é quando a mulher começa a ver que aquele fruto era bom para se comer, desejável para dar entendimento, come e dá ao seu marido. Então, por causa disso, veio toda a maldade. O mundo agora, que era um mundo de delícia, que era só um jardim de delícia que tinha tendência a se expandir, agora ele é fechado, o homem é expulso, o homem agora começa a comer do sol do seu rosto, o animal que antes tinha amizade já começa a ter medo, já começa a ter toda essa questão que a Bíblia fala que toda a terra geme, né, e sente dores de parto até que Cristo volte, né, e sente dores, né, todos querem que Cristo volte. As consequências. Então, de lá para cá, houve-se então uma decadência moral e espiritual sem precedência. Ela vai cada vez mais, gerações e gerações cada vez mais se perdendo. Estamos numa geração hoje terrível. E a geração da manhã vai ser pior do que essa terrível de hoje. E a outra geração, que se Cristo não vier antes, vai ser pior do que essa, do que a que vai vir ainda. Até porque então, a dor está em progressão. Então é essa decadência que faz com que Deus diga, é mistério que tudo isso aconteça. Não é a maldade de Deus, é a escolha do homem. Não foi a maldade de Deus que criou isso. Mas fomos nós que criamos isso pelo livre-arbítrio, e Deus, pelo seu riquíssimo amor, Ele cria uma forma de trazer um conserto e nos levar de volta a uma comunhão com Ele. Não só na terra, como eterna nos céus. E Ele providenciou isso. Então é por isso que é mistério que acontece. Cristo. Né? Porque o apóstolo Paulo ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você morre na pandemia, se eu ou você, qualquer um de nós morremos em uma situação de doença qualquer que seja, o nosso espírito é salvo para Deus. Glória. Porque para Deus o importante não é isso, não. Não é esses 100 anos, 50 anos, 70 anos, ou os anos que vivemos na terra,
que para Deus faz a diferença. A diferença para Deus está em começarmos uma vida aqui com Ele. E temos perspectiva de uma vida além dessa, porque Ele é poderoso para fazer isso, infinito ao seu lado. É essa a vontade de Deus. Né? É por isso que o Senhor diz que os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. O nosso pensamento, às vezes, são só terra, 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 terra. Bênção, bênção, bênção. O pensamento de Deus é salvar a nossa alma. E às vezes a gente não entende. É por isso que, para Deus, morrer com saúde ou sem saúde física, não tem tanto efeito. Até porque o próprio Cristo morreu de uma forma terrível. Mas ele disse, em tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito é o que deve estar bem. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que um dia há de ser manifestada. Ainda que o nosso homem exterior, ao homem deficiente, outros com danos, ainda que se corrompa fisicamente, todavia o nosso homem interior, o nosso espírito, ele se renova a cada dia. Glória. Então, aleluias, isso que é o mais importante para Deus. Aleluia. Então, não olhe Deus como um perverso, porque tudo isso tem que acontecer, e não se sinta penalizado, se sinta feliz por querer e fazer parte de um plano salvífico de Deus. Né? Então, tudo isso tem que acontecer. Glória. E essas coisas, pastor, sem dúvida alguma, elas vão cada vez mais aumentar. Verdade. Né? É aquilo que eu falei da decadência moral e espiritual sem precedência que está acontecendo na Terra. Né? Passamos por uma pandemia, não sabemos se em breve vem outra, não sabemos nada porque o mundo jaz no maligno. Né? Porque a situação é caótica. Mas entenda uma coisa, Deus não perdeu o controle de nada. Aleluia. Tudo está no controle de Deus. Glória a Deus. Há uma aparência que o mundo está desordenado. Não. Deus, ele continua. A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos seus pés. É um banquinho onde ele descansa os seus pés. Ele tem um controle, ele carrega a água na concha das suas mãos. Então ele tem o controle de tudo, nada está solto. A gente precisa entender isso. Ah, mas está acontecendo tudo, porque é mistério que tudo isso aconteça. Né? Então, isso é muito importante, pastor. Nós sabemos disso, né? Glória a Deus. Só para lembrar aqui, o nosso pastor Almir, né, daqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia, congregando na igreja Betel, ele foi o nosso convidado. E o assunto, para você estar mais por dentro, o assunto é Mateus capítulo 24. E está sendo maravilhoso, em nome de Jesus. Continue, pastor. Amém, pastor? Outra coisa, no versículo 9, se vocês tiverem a Bíblia e quiserem acompanhar, né? Eu já falei outros versículos e vou falar agora aqui acerca do 9. E esse 9 e 10 foi duas coisas que impactou muito na minha leitura quando eu estava fazendo. Não esqueça que no 8 está escrito, nós já explicamos, que o Senhor disse que todas essas coisas são o princípio de dores. Tudo isso que nós ouvimos aqui, a questão do levantar dos anticristos, das pessoas, das falsas religiões, dos falsos cristos, a questão da guerra, dos rumores de guerra, das nações contra as nações, de terremoto, peste, fome, tudo isso são princípios de dores que iniciou lá, ainda quando o Senhor partiu e mostrou os sinais futuros, desde já, aos seus discípulos, né, aos apóstolos, e assim sucessivamente vem acontecendo. Né? Nós já explicamos que a dores de parto é como uma mulher que está para dar à luz, as contrações que elas vão gradativamente aumentando, que são os sinais acontecendo de tudo isso que a gente está falando e que cada vez mais vai se intensificando, porque até que Cristo volte, que é o nascimento de um novo mundo, de uma nova vida, de uma nova era, que depois disso, então, vem a dor principal, que é a dor, né, da grande tribulação. Então, Cristo vem e vai estabelecer um milênio, né, 1000 anos, como ele havia prometido. Eu disse que não ia falar muito sobre isso, porque isso aí é para outra vez, nós vamos detalhar tudo direitinho. Glória mas é onde vem aquele tempo de 1000 anos de paz, até que o Senhor, né, ele vai realmente, né, descer a Nova Jerusalém e vamos ser eternos ao seu lado, felizes eternamente ao seu lado. Glória a Deus. Né? Então, pastor, quer dizer que essas coisas que nós temos visto,
fenômeno da natureza, violência sem precedentes, terremoto, né? Tá dentro dos fenômenos da natureza, que teme e treme a humanidade, furacão, maremoto, tsunami, terremoto. Talvez para algumas regiões como a nossa, aqui no Brasil, nós não sofremos por vulcões, terremotos, mas na Turquia, se eu não me engano, há 4 meses atrás, 5 meses atrás, a Turquia foi devastada pelo terremoto. Então, quem vivencia essas coisas é que sente mesmo o impacto do agravamento, da aproximação do nosso Jesus Cristo. E até porque ele disse que seria esse cenário, aconteceria em vários lugares. Não quer dizer que seria em todos os lugares, mas em vários lugares. Nós vemos aí a guerra que persiste, né, Ucrânia, né, e União Soviética, que consiste, outras guerras civis nos países que estão acontecendo, fomes que estão acontecendo, e tudo isso aqui, pandemias que estão acontecendo. Não é pandemia, porque pandemia é quando é todo, né? Mundial. Tem outro nome que dá quando não é a pandemia. Eu esqueci aqui agora, mas que são só em localidades, né? Mas que tem um contexto de também pestes que estão acontecendo, né? Se eu lembrar, daqui a pouco eu falo. Só é que não seja pandemia outra. Então, o que acontece? Então, tudo isso está acontecendo. E o interessante é que esse princípio de dor, há uma escala, né? Na grávida, né? Diz que tem uma escala para que, então, haja dilatação, aquela coisa. Eu não entendo muito bem, mas esse princípio de dor, nós estamos já em 1 grau desse princípio de dor, dessa gravidez, dessa doença. Já pode-se dizer que a nossa geração, ela tem vivenciado muitas coisas. Né? Eu tenho uma filha de 8 anos, eu fico pensando assim, meu Deus, essa geração que está chegando aí é que vai mesmo, se o nosso Senhor não voltar antes, é que vai ver muitas coisas. Né? Com certeza. Porque eu não esperava que a nossa geração visse tantas coisas. Nossa geração, nós estamos presenciando mesmo. A questão, tudo. De respeito aos mais velhos, o respeito ao mais velho, falta de respeito aos mais velhos, imoralidade, enfim, os princípios morais não existem, não. E respeito não existe, não. Estamos vivendo uma época que, se o Senhor não cuidar da sua casa, é a decadência. Decadência. Moral e espiritual sem precedência, que vai descendo ladeira abaixo, levando tudo na frente. Meu pastor, como eu tenho um compromisso, o senhor também ainda, hoje, né? Eu gostaria de o senhor dar as últimas considerações. Estamos encerrando. Eu quero agradecer a você por esse projeto. Eu tenho certeza que tinha mais coisas aqui, mas eu vou deixar com gosto de quero mais, porque o pastor retornará. E eu quero agradecer a você. Continue orando por esse projeto, continuando pelas nossas vidas. Eu costumo dizer que esse projeto que nasceu tão de repente, não estava no meu coração, ele só tem uma finalidade. É glorificar o nome do Senhor e alcançar vidas, alcançar alma. Eu tenho certeza que nesse bate-papo de hoje, alguma dúvida foi tirada, pastor. Pode falar, pastor. Bom, como eu estava falando, né, tudo aqui, sem dúvida alguma, eu não vejo outro modo que não seja glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eu não tenho outro objetivo em nada nessa vida que não seja tentar aprender em Deus para poder ensinar. Aleluia. E aprender com Deus. Glória. Né, porque é com Deus que vem a solidez. Né, e a vontade de... Eu amo os céus, irmão. Eu amo a promessa dos céus. Eu vivo dentro dessa perspectiva dos céus. Glória. Então, eu desejo muito que todas as pessoas entendam acerca dos céus. Porque quando a gente entende isso, pastor, nada nos rouba de Deus. É verdade. Quando a gente entende os céus como morada eterna, não há nada que te abale de tal forma a te derrubar. Porque você pode receber até mesmo sentenças médicas, mas você entende que a sua morada não está aqui. Aleluia. A sua morada está nos céus. Glória. Né? É aquilo que o próprio apóstolo Paulo, né, antes de partir, ele falou acerca da coroa, né, que o Senhor voltará
né? E agora a minha coroa está preparada, não só a mim, mas para todos aqueles que amarem a minha vida. Então, ame a vida do Senhor, viva a vinda do Senhor em si, crie o reino do céu dentro de você e sinta essa perspectiva, essa alegria. Que Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, glória a Deus. Irmãos, eu quero convocar você, ou chamar você, você que tem um comércio, você que tem um produto para anunciar, seja nossos colaboradores. Nós traremos aqui o seu produto, anunciaremos o seu produto, o seu comércio e uma mão lavando a outra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém. Deixa eu levantar aqui.